Fala aí pessoal, bem-vindos ao nosso próximo vídeo sobre função quadrática. Aqui a gente vai ver alguns exemplos para vocês fixarem melhor a matéria, tá ok? Então vamos ver o primeiro exemplo aqui, que ele é um pouco grandinho, mas vocês vão ver que é bem fácil de resolver. Encontre a lei da função representada pelo gráfico. O gráfico aqui a gente pode ver que ele intercepta o eixo x no -4 e no 2. Então, a gente tem o ponto -4 e 0 e o ponto 2 e 0, ok? E a primeira coisa que a gente identifica, antes disso até, é que o eixo y tem um ponto interceptando o eixo y aqui, ó, no -4. Esse -4 aqui é o valor do nosso c da função. O c é onde intercepta o eixo y, ok? Então, eu tendo dois pontos da função e tendo o valor de c, eu posso montar um sistema e nesse sistema encontrar os valores de a e b. Então, a gente vai montar aqui o sistema, ó. 0, que é o valor, a gente vai pegar essa função aqui de cima e vai substituir, ó. f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, o y vale 0, então f de x igual a 0, que é igual a, que multiplica -4 ao quadrado mais b vezes -4 menos 4, que é o valor de c. E aí, fazendo, esse é o nosso primeiro sistema, a gente vai ter 16a menos 4b menos 4 é igual a 0. E o segundo sisteminha, que a gente vai, a segunda equação para montar o sistema, vai ser 0 é igual a que multiplica 2, que é o valor de x, tá vendo aqui, ó, a segunda raiz, 2 ao quadrado, mais b, que multiplica 2, menos 4. E aí a gente vai achar 2a mais b, mais 2b, menos 4 é igual a 0. Resolvendo isso tudo, que é bem fácil, né, só vocês resolverem aí, vai dar a é igual a a é igual a 1 meio, e b é igual a 1. Então, se a nossa função tem uma lei da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, agora é só a gente substituir. A vale 1 meio, que multiplica x ao quadrado, mais b, que vale 1, então eu só coloco x, menos o c, que é -4, mais o c, que é -4, né, no caso. Então, essa é a nossa lei da função. E aqui vamos para a nossa segunda questão. Quais os pontos pertencem a essa função aqui que a gente resolveu ali em cima? Para a gente ver, e aí a gente tem aqui dois pontos, ó. Quais desses dois pontos pertencem a essa função que a gente acabou de achar a lei dela? Para a gente resolver essa, a gente vai substituir simplesmente na lei e vamos substituir um dos dois pontos e vamos encontrar o outro. Se o outro for exatamente igual ao que está aqui, ok, então o ponto é da nossa função. Se não for igual, não é da nossa função. Então vamos lá. Fiquem calmos, se não entender, vai entender agora. Ó, a lei é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. A lei é essa aqui, tá? No caso dessa função. Então a gente vai ter 1 meio, que multiplica x ao quadrado, então a gente vai substituir o x, tá bom? A gente vai escolher o x para substituir, que fica mais fácil, e vamos ter que encontrar -4. E aí sim a gente vai confirmar que esse ponto pertence à função. Então, 1 meio que multiplica x ao quadrado, menos 2 ao quadrado, mais menos 2, menos 4. Isso tudo resolvendo, daqui, ó, 4, 2 mais 2 menos 2 vai dar -4. Então, esse ponto, se deu -4, resolvendo isso daqui, então esse ponto, -2 e -4, pertence sim à nossa função. Agora vamos ver o segundo ponto, 2 e 1. 1 meio que multiplica 2 ao quadrado mais 2, menos 4, e aí resolvendo, a gente vai ter 2 mais, resolvendo aqui a gente vai ter 2 mais 2, 4, menos 4, 0. Então aqui, ó, se deu 0 e aqui
é 1 e aqui o y deu 0, esse ponto não pertence à nossa função, tá ok? Vamos para a próxima questão. Quais são as raízes ou zeros da função? Ache as raízes ou zero da função. Dessa função aqui, ok? Para a gente achar as raízes é simples. A gente vai fazer aquela fórmula normal, que a gente já conhece, a fórmula de Bhaskara. E aqui a gente vai resolver o delta. E aí, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado aqui é o que multiplica x. É menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a aqui no caso é 1, vezes c, que é o termo independente. Resolvendo o delta, a gente vai ter que delta é igual a 1. Então, se o delta é positivo, já que a gente já viu nas nossas aulas anteriores, a gente sabe que nós temos duas raízes reais e distintas. Então, delta maior que zero, duas raízes distintas e reais. E para achar essas raízes, a gente vai fazer menos b mais delta sobre 2a e menos b menos delta sobre 2a. Então, as raízes dessa equação é 2 e 3, ok? É onde vai interceptar o meu gráfico no 2 e no 3, no eixo x, tá bom? Aí vai ser assim. Vamos lá, para o próximo exercício aqui, acompanha comigo. Encontre as coordenadas do vértice da função menos x ao quadrado mais 4x menos 2. Bom, para encontrar as coordenadas do vértice da função, o que ele está me pedindo? O x do vértice e o y do vértice. A gente vai precisar saber se essa função tem duas raízes, uma raiz, como ela funciona. Então, para saber isso, a gente vai ver o delta. Delta é calculado como b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo aqui, ó, o delta vai ficar b ao quadrado o b é b4, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 2. Então, o nosso delta ali deu que é 8. Se é 8, eu tenho exatamente igual essa daqui. Eu tenho duas raízes reais e distintas. Então, eu intercepto o meu eixo x em dois pontos diferentes. Então, vendo aqui, ó, o x do vértice, aí a gente vai substituir na fórmula do x do vértice. O x do vértice é calculado como menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, menos b é mais 4, 2a é 2 vezes 1, que vai dar 2. Y do vértice, o delta ali deu 8, então eu tenho menos 8 sobre 4 vezes 1, que é o valor do meu a. Então, eu tenho que o y do vértice é 2. E aí eu te pergunto, eu tenho ponto máximo e ponto mínimo nessa função. Se eu falei que essa função, ó, se eu vejo aqui nessa função que ela é negativa no a, ou seja, o a é menor do que 0, significa que essa função é voltada para baixo. Então, eu vou ter um ponto máximo. Então, o meu ponto máximo é exatamente o meu x do vértice e o meu y do vértice, que é as coordenadas da função. Então, o meu x do vértice e o y do vértice vale 2 e 2. Esse é o ponto máximo da minha função. E o valor máximo da minha função é aquele valor do y do vértice. O valor máximo da minha função é exatamente 2. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de exercícios.